Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, cujo tema é a vida em Cristo, e continuando o artigo 4, que tem por tema a moralidade dos atos humanos. Chegamos agora ao número 1752, que assim nos ensina: perante o objeto, a intenção se coloca do lado do sujeito agente, pelo fato de ater-se à fonte voluntária da ação e determiná-la pelo objetivo. A intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta perseguida na ação. A intenção é um movimento da vontade em direção ao objetivo, diz respeito ao fim visado pela ação. É a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para um mesmo objetivo ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para o fim último. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor de Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação também pode ser inspirada por várias intenções, como, por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou para vangloriar-se. Toda ação, meus amados ouvintes, portanto, ela será mais sublime se por trás daquela boa ação houver uma dimensão espiritual, houver um propósito de fazer o bem, tendo em vista a pessoa do Cristo que está em cada irmão. Então, essa atitude será muito mais edificante, muito mais nobre, eminentemente cristã. De modo que é nessa linha, né, que a moral cristã deve trabalhar, né, para que, de fato, nós possamos viver uma vida de verdadeiros irmãos e irmãs. E o texto continua. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo para salvar o povo. Por sua vez, colocada uma intenção má, como, por exemplo, a vanglória, o ato em si bom, como a esmola, pode tornar-se mal. Nós sempre escutamos essa frase: o fim não justifica os meios, absolutamente. Devemos agir sempre, né, com retidão, com bom propósito, com desejo de construir, de edificar, de fazer o bem, de proporcionar ao outro o que é melhor, né, para que de fato ele possa ser feliz. As circunstâncias incluídas, as consequências, são os elementos secundários de um ato moral. Contribuem para agravar ou diminuir a bondade
ou maldade moral dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, agir, por exemplo, por temor da morte. As circunstâncias não podem, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa ou justa uma ação má em si. Portanto, palavras muito claras do Catecismo da Igreja Católica, demonstrando que, de fato, o que é fundamental, o que é importante é fazer o bem. E não podemos, pessoalmente, querer mudar as coisas, justificar, de acordo com a nossa mentalidade, né, algo que não pode ser justificado, não pode ser modificado. Então, eu desejo a vocês todos um dia muito feliz, um final de semana maravilhoso. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.